Tá ruim, é? Confere aí. Ele tá dando umas Acho que ondas, tá- uns barulhos de ondas. Tá com o ventilador perto, será? Deixa eu ver aqui se melhora. Melhorou? Melhorou. Aí, agora ficou bom. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Começamos agora a segunda parte da nossa formação em bioeconomia para a Amazônia Legal, onde a gente está estudando estratégias inspiradoras para a oferta da EPT, né? No primeiro bloco, a gente estudou a formação dual do Colégio Humboldt, o curso técnico em agroindústria, o itinerário da formação técnica e profissional do Centro do Chocolate da Bahia, e também o curso técnico em fruticultura do Senar. Agora, nessa segunda parte, a gente vai estudar, o professor Adilson, na verdade, vai apresentar para nós como acontece o curso técnico em manutenção automotiva, lá no Centro Estadual de Educação Profissional José Pacífico, no Piauí, onde 1/3 desse curso é feito na forma do programa de aprendizagem profissional. E como isso está interligado com a comunidade de prática profissional daquela região. Depois, a professora Pierlângela, do Instituto Federal de Roraima, vai falar sobre o regime de alternância, né, que é utilizado para fazer acontecer o curso técnico em agropecuária, né, o curso técnico integrado em agropecuária lá em Roraima. E depois a gente vai ter o Hérito Melo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apresentando o programa de residência, o programa de agroresidência, né? Liderado pelo MAPA. Então, agora a voz é toda do professor Adilson. Professor? Tudo bem. Pessoal, boa tarde. Todos me ouvem bem? Só para confirmar novamente. Perfeitamente. Ok, perfeitamente. Pronto. Eu sou professor aqui da rede estadual, né? A gente trabalha com os cursos técnicos. Eu fui solicitado, minha formação é na área de administração, engenharia e especialização em algumas áreas. E a gente foi solicitado, em 2017, a iniciar este curso, né? O curso de manutenção automotiva na escola CEP, né? Que é um centro estadual profissional de educação profissional José Pacífico, né? Assim, a gente costuma dizer aqui que a nossa escola já iniciou grande, né? A gente vê a experiência de algumas escolas, já tem 40 anos no mercado, já tem uma boa experiência. E nós começamos com essa atuação dentro do Estado, em 2017, com um curso até então muito novo para a rede estadual, que seria manutenção automotiva, né? Claro que nossa escola hoje, ela conta com alguns outros cursos que a gente tem listado aqui, segurança do trabalho, edificações, informática, enfermagem, análise clínica, né? São 3 eixos. A gente trabalha de saúde, de informática e de produção. E, assim, desde 2017, a gente vem trabalhando com essa mudança de ter um curso inovador, algo que possa não só quebrar esse paradigma da escola pública, né? Assim, a gente tinha muito essa dificuldade, da escola pública o aluno não tem um bom conhecimento, da escola pública o aluno vai ser um mau profissional aqui para a gente, vai ter que aprender tudo novamente. Então, nós viemos com essa pegada de estar sempre interagindo com o mundo do trabalho. Isso é uma opção, não uma opção, é um dever nosso, a gente está sempre interagindo com esse mundo do trabalho, com esses alunos do ensino médio, né? Então, como surgiu essa questão de nós estarmos interagindo dessa forma? Nossos pilares aqui que a gente trabalha sempre foi essa observância, né? Nós temos referência com visão até 2023, e a gente já está atualizando essa questão da visão, porque a gente tem alcançado isso, nós nos tornamos referência aqui no Estado na questão do ensino, com um efetivo ingresso ao mundo do trabalho de nossos alunos, com uma missão bem definida de garantir ofertas de cursos técnicos alinhados com a demanda do mundo do trabalho, e eu vou começar a contar um pouco mais sobre essa história para vocês, e sempre respeitando a ética, a transparência, o comprometimento, respeito às diversidades, educação inclusiva, inovação e solidariedade. Baseado nisso, em meados de 2019, nós fomos, digamos que, de certa forma, provocados pelo mundo do trabalho, né? Porque nós tínhamos essa questão das parcerias, a gente sempre fez parceria com as empresas. Isso é natural que as escolas técnicas vão sempre buscando parcerias com o mundo do trabalho, com as alternativas de buscarem inovações. E um grupo de empresas nos procurou pela seguinte indagação: professor, por que vocês não são formadores também
de alunos aprendizes. A gente sabe que o sistema de aprendizagem ele sempre foi, em parte, uma exclusividade do Sistema S e de algumas ONGs e de algumas associações, né? E surgiu-se essa ideia. Realmente, eu vou tentar saber dentro da lei por que a gente não é ou não pode ser. E aí, como o processo, na época, a gente estava nessa transição entre Juventude Web, eu acho que alguns dos colegas que já conhecem o sistema sabem bem, nós estávamos nessa transição de Juventude Web, o GovBR, estava tudo manual. Por conta disso, nós entramos em parceria com o Ministério da Economia, e o auditor aqui da gente de aprendizagem, ele foi pronto, nos atendeu, né, com relação a isso. E nós passamos aí longos 2 anos trabalhando em cima dessa questão, né, documentação, regulamentação de escola. A gente sabe que às vezes acontece na escola pública não ter toda a documentação legal que uma escola privada teria que ter. E todo esse trabalho foi feito, foi desenhado, plano de curso, plano de trabalho, como seria, jornadas de estudantes e tudo. E chegamos a um desenho desse curso, né? A gente falando aí um pouco mais sobre a aprendizagem, chegamos a um desenho desse curso da seguinte forma: nós iríamos abordar, durante o terceiro ano do ensino médio, esses alunos, já egressos do curso de manutenção automotiva, e aí fazendo parênteses também, não só de manutenção automotiva, a gente conseguiu alocar todos os nossos cursos, menos o da área de saúde, que já estão sendo feitos agora já por esse último ano, e conseguimos alocar esses cursos de manutenção automotiva, edificações, segurança e trabalho, informática, para que a escola fosse formadora. E em cima desse programa, o que a gente fez? A gente fez um plano de trabalho, um plano de curso, baseado nos componentes curriculares que esse aluno já faz. E por que o terceiro ano do ensino médio? Nós bem sabemos, os colegas também têm alguma experiência, acredito que não seja diferente no estado de vocês. Muitos alunos, quando chegam ao terceiro ano do ensino médio, se forem um pouco de maior, se já tem aquela dificuldade na família, eles tentam procurar um trabalho. Às vezes, eu consegui um trabalho, eu vou abandonar aqui um pouco a escola. Não, gera aquela evasão, né? Ou senão ele não leva a sério o terceiro ano do ensino médio, que sabe que talvez é o último ano, vai ter aquele compromisso. E o nosso curso, como é um curso de aprendizagem, ele precisa ter a carga teórica e prática, mesmo que essa carga teórica hoje ela é englobada pelo próprio plano de curso dele do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. E aí nós entramos em duas vertentes. Esse aluno, quando contratado pela empresa, ele assiste aula, né, no contraturno, e vai no contraturno, no contraturno ele vai para a empresa e no turno vai para a escola. Contabilizando do seguinte: se esse aluno ele faltar na escola, ele entra como uma falta de trabalho, né? É descontado do salário dele, do vencimento dele. E isso já estimulou mais eles a participarem. Outro ponto, ele gera aquela ansiedade do primeiro e do segundo ano para chegar no terceiro ano, estar entre os melhores alunos, para a gente poder indicar primeiramente aqueles alunos. E à medida que as empresas vão pedindo, vão fazendo seleções, esses alunos vão participando e vão entrando também no programa. Ponto. Hoje, a gente já entrou no terceiro ano, né? Começamos as primeiras turmas em 2021, agora estamos em 2022 e vamos, possivelmente, próximo ano também, contratando alunos. Como é que funciona hoje? As empresas que fazem parte desses consórcios, que são as empresas que têm a obrigatoriedade de ter aprendizes, hoje elas procuram a escola, fazem a seleção interna dentro da escola, dentro do nosso auditório. Isso é algo que diferenciou muito com relação às outras empresas, com relação às outras escolas também. E o detalhe, a escola ela não tem nenhum aporte financeiro, ou seja, a empresa não paga nenhum retorno financeiro para a escola. Ela só paga com a bolsa para o aluno, né? Ela arca com essa bolsa para o aluno, e de contrapartida o aluno tanto participa, motiva esse aluno a estar assistindo a aula dele gradual dentro da escola, como também participando do sistema de aprendizagem. Outro diferencial, por que nós escolhemos o terceiro ano do ensino médio? Porque esse aluno sendo aproveitado, tendo sucesso nesse aprendiz dele, muitos deles ficam contratados, né? Já ficam contratados ali dentro da empresa, participando já do contingente efetivo dentro da empresa. E aí nós entramos com outra vertente também em cima disso. O sistema de aprendizagem, nós entramos no seguinte fator, né, que foi nos planejado. Quais são as parcerias, quais são as vertentes que nós temos com as empresas, né? Hoje a escola faz o quê? A gente faz um termo de parceria, né? Faz um termo de parceria
faz um termo de parceria com as instituições, faz um termo de parceria com as instituições, e aí a escola, ela faz o quê? Ela oferece acesso à infraestrutura de laboratórios, a gente tem bons laboratórios aqui na escola, a gente resolve problemas reais nas empresas, a empresa tem um problema de funcionamento, eu tenho um problema aqui de gestão, de segurança do trabalho, a gente propõe esse projeto para os alunos resolverem em sala de aula, eles apresentam também das empresas. Mão de obra qualificada, nossos alunos estão sempre passando por algum tipo de qualificação, e aí a gente também faz essa parceria, a escola, a empresa precisa, professor, de um treinamento. Semana passada, nós recebemos essa seguinte demanda: professor, eu tenho uma empresa de vendas, eu gostaria muito que a sua escola desse um treinamento básico sobre equipamentos e componentes de manutenção de um motor para nossos vendedores. Sem problema nenhum, a gente monta uma turma, faz um final de semana. E qual a contrapartida da empresa? Ela abre as portas para quê? Para apoiar na atualização curricular, que é importante demais para nossos dias atuais, seja qual for o curso. Eu preciso entender o que o mercado, o que o mundo do trabalho está trabalhando, para que eu possa estar trabalhando com esse aluno e demonstrando para ele, para que ele veja o que é a realidade, o que é a atualidade. Fornecer treinamentos práticos e profissionais. A empresa é o contrário, a empresa vai fazer um treinamento com os profissionais e, professor, você pode mandar 10, 15 alunos para participar desse treinamento, vai ser importante. Eu posso mandar um professor, que vai ser um facilitador dentro da escola, para pegar esse treinamento e repassar. Outro ponto, doação de equipamentos inativos. A gente tem recebido motores, recebido sistemas de lubrificação, sistema de embreagem, sistemas de automáticos de transmissão de carro, que é algo que, se a gente for comprar, sai caro, mas que para a empresa vai ser inutilizável e ela doa para a escola como instrumento de ensino para o aluno. E, por último, né, os contratos de estágio, que a gente não tem só o aprendiz, né, a gente tem também o sistema de estágios obrigatórios e os não obrigatórios para participação. Todo esse aglomerado, e ainda tem um detalhe, né, que seria também algumas cerejas aí do bolo, que é a certificação para pessoas que têm a prática, e isso pode ocorrer muito, principalmente na questão da Amazônia, né? Eu tenho um profissional que ele está há 15, 20 anos naquela função, ele conhece, ele entende, ele sabe a prática, ele tem um bom desenvolvimento, ele tem uma boa desenvoltura, ele se atualiza, mas ele nunca teve a oportunidade de fazer um curso técnico. Então, aqui, sazonalmente, o Estado ele abre um edital, e sendo desse edital, no ano passado a gente fez o de mecânico de motocicletas, que é bem comum aqui na nossa região, e a gente certificou cerca de 60 homens nesse treinamento, né, nessa certificação. Eles fazem uma prova prática, uma prova teórica, uma pesquisa socioeconômica, socioemocional também, para saber como é, que é o perfil dele, e ele passa por essa avaliação. Sendo aprovado nas etapas, todas as etapas, ele recebe essa certificação. Ele sai com um certificado de mecânico de motocicletas. Esse foi um exemplo. Tendo essas duas ações, a ação da escola, a ação de parceria, a gente formaliza e faz um documento oficial de parceria. Esse documento tem que ser o quê? Ajustável, né, com a ação de monitoramento. Hoje a gente tem algumas ações de monitoramento com algumas concessionárias aqui na região, e a gente tem essa parceria de eles conseguirem chamar nossos alunos, ou também contribuírem para a grade curricular de nossos alunos, bem como com material didático também, se for necessário, e sempre manter essa relação, sempre manter esse foco de estar conversando com o aluno, conversando com a empresa, conversando com a escola, para estar sempre se otimizando nas duas vertentes. Então, isso é um resumo bem básico do que a gente fez. É claro que tem muitos outros processos no meio, né? Mas, assim, é algo constante. É algo que a gente está sempre trabalhando, é algo que está sempre sendo dinamizado, né? Mas sempre tentando ver essa vertente. Eu tentei sempre lembrar aqui de como seria a realidade lá para o sistema da Amazônia, né? Então, seria bem interessante você ver, eu tenho uma pequena empresa, uma fazenda, e tem aqui alguns tratores, ou motos, ou até motores dois tempos, aquelas serras elétricas, as máquinas que funcionam à mão, que são a gasolina, elas são sempre dois tempos, né? Então, essa manutenção, aqui tem oficinas que trabalham só com isso, e a gente tem alunos que trabalham nessa área, né? É um mercado bem promissor,
Inclusive, o aluno pode até ser um empreendedor, né, baseado nisso. Ele fez um estágio, fez um acompanhamento, ele vai faz aprendiz, né, faz aprendizagem. Ele entendeu, aprendeu. Então, a ideia é que ele consiga abrir o negócio dele, né? Surgiu isso aqui também até a proposta da própria governadora em exercício, de nós fazermos o próximo sistema de certificação, já doando algumas ferramentas básicas para esse aluno, né? Que fez o curso, preparou-se, viu a experiência, mas não tem um equipamento inicial para dar uma guinada. Então, já começa recebendo esse material. Acredito que nós estamos aí dentro do prazo, aí faltando 4 minutos para os 20 minutos, né? Então, tá bom. Adilson, muito obrigado. Só destacar, então, que o professor Adilson mostra a importância das parcerias, né, com o setor produtivo, com as empresas, sejam elas grandes ou pequenas, né, Pequenos, não tem para o problema. desenvolvimento da educação, com o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. Mas mais importante, acima disso tudo, ele mostra como o professor e a escola têm autonomia para decidir como isso vai ser implementado como prática educativa no currículo, né? O programa de aprendizagem profissional hoje, a legislação é muito ampla. E Sim. ali naquela escola eles escolheram, apenas no 3º ano. E aí vem a minha pergunta, professora Adilson, antes da gente passar para a próxima palestrante. Eu posso dizer que aí na sua escola eu tenho um exemplo de flexibilidade curricular, porque me parece que nem todos os alunos fazem o programa de aprendizagem. Alguns vão fazer o programa de aprendizagem, outros vão fazer o estágio, dentro da mesma turma, correto? Isso. A gente tem essa flexibilização porque nem todas as empresas ela tem a prioridade, né? Ela tem essa obrigatoriedade de receber o aluno. É por isso que a gente deixou como um a mais, né? Eu vou dizer assim, o aluno entrou no 3º ano, já é obrigatório entrar no aprendiz, senão ele não se forma. Não. Ele ou vai para o aprendiz, ou vai para o estágio, né? Hoje, pela expansão, depois que nós fizemos esse projeto, o Estado abriu um sistema de expansão para todas as outras escolas. E já com esse novo projeto, a demanda mudou. Por exemplo, eu posso fazer só o curso de aprendizagem, que isso a legislação já permite pelo novo ensino médio, né? Eu posso fazer um curso só de aprendizagem, fazer uma turma completa de alunos que vão fazer só aprendiz. E também posso fazer ele integrado com o aluno, porque ele se tornou um eixo de aprendizagem, né? Se tornou um eixo de ensino dentro do novo ensino médio. Então, ficou bem mais amplo. Esse processo que eu falei que a gente demorou 2 anos, hoje só demorou 2 semanas, né? É muito mais simples e muito mais didático. O cadastro das turmas, né, que são os cursos, é no máximo 45 dias, porque é do início da turma até começar. Então, se tornou bem mais ágil, bem mais prático e ficou bem mais simples de se fazer o aprendiz hoje. Literalmente assim, abriu bem mais as portas para a escola pública, né? Todas as exigências que nós passamos hoje, elas saíram, né? Pelas novas portarias, ela mudou e não precisa mais ter tanta exigência como eu tive no início do processo, né? Perfeito. Muito, muito obrigado mesmo. Vou pedir para o senhor aguardar, porque agora a gente assiste a professora Pierlângela, do Instituto Federal de Roraima, campus Amajari, e aí em seguida a gente pode ter um debate com a pergunta daqueles que estão assistindo. Professora Ok. Pierlângela. Professora Pierlângela, não está? Acho que ela não está. Então, eu vou passar a voz para o... Alô? Oi? Está conosco, professora? Estou tendo Isso. ativar a câmera aqui. Isso. Então, agora... Isso. Agora eu tenho a satisfação de apresentar para vocês a professora Pierlângela Cunha, diretora do Instituto Federal de Roraima, campus Amajari, e que vai apresentar uma experiência que, para mim, além de inspiradora, é emocionante. Professora, a voz é da senhora, pode fazer a sua projeção de tela. Tá, deixa eu aqui tentar entrar. Você consegue me ver? Não, está só a sua voz aparecendo. A voz? Se precisar, o Luiz pode fazer a projeção da tela para a senhora.
acho que vai ser preciso. Vamos ver. Luiz, Luiz? Pegando aqui, só um momento. Eu acho que deixa eu ver aqui. Acho que eu consegui. Apareceu aí? Apareceu. agora sim. Sim. Apareceu. Só botar no módulo Perfeito. apresentação, Tá. professor. tá. Isso. Passo. Ok? Ok? Não, ele está em modo slide ainda. Coloque em modo apresentação, professora. Tá. Por favor. Aquele íconezinho ali embaixo. Só um minuto. Não? Não, ainda não. Eu também não sei o que está acontecendo, mas se a senhora preferiu, o Luiz pode fazer a projeção para a senhora. Pode ser. Pode ser? Tá. Porque às vezes a internet está meio oscilando, né? Roraima aqui hoje está com o tempo nublado, é bem preocupante. Luiz, você vai botar a apresentação? Apareceu aí? Ainda não. Não, está aparecendo nossa Estava tela. aparecendo e você tirou. Aí, Isso, agora sim. isso. Ah, deu uma travadinha. Acho que agora foi. Foi, né? Tá. Então, boa tarde a todos. Eu sou Pirlângela Nascimento da Cunha, sou apixana, sou indígena daqui do estado de Roraima e atualmente estou como diretora do campus Amajari, no extremo norte, acima da linha do Equador, pelo que vocês podem ver a foto aí, né, Luiz, onde nós espera aí, estamos. professora. Professora, só um minutinho. Luiz, não está aparecendo. Está aparecendo a nossa tela. Não tá aparecendo? Uai. Não, está aparecendo a nossa tela. Aparecendo ali. Aí, agora sim. Volte, por favor. Estranho. Desculpa, professora, pode continuar. Então, como vocês estão vendo na tela, né, o Instituto Federal de Roraima, nós temos o campus Amajari, Novo Paraíso, 2 campos na sede, que é o Zona Oeste e o Boa Vista, e um no município de Bonfim. E eu, atualmente, sou a diretora, né, estou como a diretora-geral do campus Amajari, que aparece aí na tela, que é no extremo norte, dentro do Instituto Federal primeiro, na região norte, né? Então, consequentemente, a gente atende aí os estudantes oriundos da Venezuela, né? Tanto quanto os estudantes oriundos das comunidades indígenas de assentamento e todo o entorno. Então, vocês podem ver pela foto, nós estamos localizados aí a 3 quilômetros da vila, né? Que é uma vila bem pequena. Então, nós temos vários aspectos aí que nos trazem grandes desafios na oferta de educação aqui na Amazônia, né? Nessa região. Esse campus ele foi criado em 2010 e atualmente tem 410 estudantes, sendo 200 autodeclarados indígenas e 10 estrangeiros, né? Nós ofertamos os cursos técnicos de agropecuária e aquicultura e o tecnólogo em aquicultura. Então, nós aqui, eu coloquei uma foto de um evento que nós tivemos aqui, que nós trabalhamos muito com essa questão da diversidade O que cultural. aconteceu? Né? Eu saí? Oi? Aí, professora, pode continuar. Tá. Só a apresentação que não está aparecendo, até no chat, aí, apareceu agora. Não tá aparecendo a apresentação de novo? Agora tá, Luiz, agora tá.
Tá. Uai, não sei por que que tá saindo. Não sei por quê. Está saindo do ar, mas enfim. Tá. Pode continuar. Então, nós temos trabalhamos com os povos indígenas que têm a primeira língua indígena, né? Que a língua materna é indígena. Então, falando de currículo, né? Nós já começamos os desafios por aí, quando a gente constrói currículo nessa perspectiva de atender a Amazônia. Nós temos que entender, né? Que nós temos aqui várias línguas indígenas e que nós, como instituição, a gente tem que trabalhar esse aspecto linguístico, né, como o primeiro, que são os grandes desafios nessa formação, né? Então, principalmente quando se fala a primeira língua, como Taurepang, Iequana, né? Então, já começa, quando a gente pensa em currículo, já começa por aí. E nós, e também, né, o espanhol. Também temos o desafio do espanhol, né? Que vocês sabem que os estudantes que vêm da fronteira, né? Que nós temos uma turma das alternâncias, é da fronteira, então eles são poliglotas, fala português, taurepang e fala espanhol também, né? Os desafios aí são para as instituições saber lidar com isso, porque nós não podemos só levar o português, né? Nós também temos que entender como é que se pensa nessas línguas, né? Até para a gente, o processo formativo ser completo, né? O nosso primeiro curso de alternância, em regime de alternância, foi o curso de agricultura em 2012. Esse campus, ele é de 2010, né? E em 2012 foi o primeiro curso que teve o curso de técnico em agricultura. E hoje ofertamos o curso técnico em agropecuária em regime de alternância, que ele é dividido em 6 módulos semestrais, que corresponde a 3 anos, com uma carga horária de 3.380 horas, né? Então, os grandes desafios da formação em alternância, e nós, nesse processo de oferta de módulos, e pelas distâncias que percorremos aqui no estado de Roraima, nós temos que trazer os estudantes, eles ficam aqui em nosso campus durante 15 dias, né? E depois passam 15 dias na comunidade. Pode passar, por favor, a próxima tela. Luiz? Não passou? Acho que tá com algum delay, então, porque eu já passei aqui. Não apareceu? Aí, foi. Foi? Ixi, Quando vocês conseguem ver aqui em Roraima, chega uns 3 minutos depois. Faz parte, né? Passou aí? ainda não? Passou para vocês? Não, ainda não. Não. Se chega, era só nós aqui de Roraima que não estávamos vendo, tá? Não. Não, na Uai. Bahia também Não não. tá aparecendo, não. Vou tentar compartilhar de novo, então. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Um momento. É porque essas dificuldades amazônicas, né? Então, Mas é a tecnologia, professora. Nós conhecemos bem isso também, que a gente fica quietinha aqui, porque imagina que vocês estão vendo. A gente tá na rua. Agora tá na outra tela? Ainda não. Sim. Só que não está agora. Aí, Pronto. agora sim. Pronto. Oxi. Então, esse processo formativo ele ocorre em 3 anos, né? Sendo que a carga horária é dividida em tempo escola e tempo comunidade. Como eu falei, são 15 dias na comunidade, 15 dias aqui no campus. Essa proposta curricular está centrada no desenvolvimento do sujeito nos aspectos cognitivo, afetivo, emocional e sociocultural, oportunizando a construção de sua autonomia, criticidade, criatividade e empreendedorismo a partir da interação entre a teoria e a prática. Eu ouvi nas apresentações anteriores, né, essa questão de ser enfatizado muito a questão da teoria e prática, né? Teoria e prática, eu acho que é uma das vertentes que precisamos trabalhar bastante, principalmente aqui na região amazônica, pelas peculiaridades que nós temos, né, de contato, de acesso
e de todas as dificuldades tecnológicas, né? Então, no tempo escola, o estudante ele fica em regime de internato, tendo aula nos turnos matutino e vespertino, né? No tempo comunidade, o estudante recebe acompanhamento pedagógico em loco dos docentes que atuam durante o tempo escola na realização de suas atividades locais, ao acompanhamento das famílias e das lideranças comunitárias. Então, assim, nesse tempo escola, os professores, eles trabalham a teoria e, claro, a prática, né? Porque nós temos os campos e as áreas pedagógicas aqui no campus, mas isso é replicado depois na própria comunidade. Então, as turmas de alternância, elas foram trabalhadas, a gente escolhe uma comunidade, e aí essa comunidade é replicado, como vocês podem ver na foto, né, o que é feito aqui dentro do campus, conforme a realidade, conforme o que é pensado pelas lideranças, né? Uma das questões importantes que nós fazemos primeiro é fazer esse diagnóstico da oferta dos cursos, né? E interagir com o que a comunidade, a sociedade quer, e principalmente vendo a questão dos arranjos produtivos locais. Esses estudantes, conforme vocês podem ver na foto aí, eles têm práticas durante esse período de tempo comunidade. Aí, na primeira foto, eles estavam fazendo uma mandala, né? A produção de hortaliças, e eles estavam aprendendo aí é um rio que tem, aqui nós temos rios, né? Muitos rios próximos às comunidades, e eles estavam colocando uma bomba para fazer a irrigação, aprender a fazer a irrigação, né? Então, a dificuldade, nós falamos de região amazônica, mas a questão da irrigação é um processo que tem que ter, né, para que essas comunidades tenham a permanência, né, não só no período chuvoso, né, que é recorrente, que tem uma época, né, mas que utilizando esses recursos naturais, a gente possa, né, produzir durante o ano todo. Então, essa é o que eles aprendem, né? Então, assim, quando se vai nas localidades, os professores, eles veem muito essa questão para tentar trazer soluções junto com os estudantes, né, pensar nessas soluções para que a gente possa avançar na parte de produção de espécies, principalmente espécies que faz parte do cardápio alimentar, né, e que pode ser, a partir daí, né, ser comercializada, e aí a gente tratar da questão do empreendedorismo, né, e da produção, né, do excedente, a venda do excedente. Mas uma das questões que a gente sempre fala, principalmente das turmas de alternância, são bem peculiar, porque como eles são indicados por suas comunidades, eles vêm com os objetivos específicos, que são um retorno para a comunidade, para que eles possam desenvolver e trabalhar o que aquela comunidade precisa. E só aí trabalhar, né, com a venda ou a comercialização do excedente, né? Mas primeiro pensando na questão da mesmo subsistência e tentar produzir para dentro da sua própria comunidade. É por isso que a produção, o trabalho que é feito, né, com esses estudantes é muito voltado pelo que eles querem, pelo que as comunidades e as lideranças querem, né, e as famílias dele. Então, essas atividades, quando elas acontecem no tempo comunidade, são utilizados alguns instrumentos pedagógicos, né, que eu vejo que a formação que vocês estão tendo, né, é muito voltada para a produção de currículo, e dentro do currículo, né, a gente vê esse arcabouço de métodos, né, o que nós podemos utilizar. Então, nós, na alternância, utilizamos o caderno de acompanhamento, que é o caderno de vivência, ou o caderno da propriedade, né, o plano de estudo, visitas de estudo e colocação em comum, né, para que possa, o máximo possível, se estar dialogando entre eles e mostrando as experiências de cada comunidade. Eles fazem num determinado local essa experiência, com o tempo comunidade, mas, ao mesmo tempo, eles voltam para suas comunidades, para suas propriedades, e vão replicar o que eles aprendem nesse centro.
Eu falei também da questão do diagnóstico, né, da oferta dos cursos, é fundamental para direcionar a escolha dos cursos ofertados. Nós, como Instituto Federal, a gente tem essa premissa de nós fazermos esse diagnóstico, né, conversar com a sociedade em nosso entorno, com quem a gente atende, para nós entendermos essa necessidade. E aí eu vi aí alguns cursos, né, que vocês fazem em outras instituições, e isso é muito importante, né? Porque a gente, ouvindo a comunidade, nós sabemos como atuar, né? E pelo que hoje a gente percebe em todos os diagnósticos que nós fazemos, às vezes até a gente não tem condições de atender tudo, né? Por causa das áreas, dos eixos, né, tecnológicos que nós trabalhamos. Mas, assim, a gente vê que na região amazônica, né, ela tem uma necessidade enorme, né, de várias formações. Então, tem campo, tem área, né, para muita coisa a ser feita ainda, né? Então, como Instituto Federal, a gente atua e aqui, no caso, a gente atende na área de recursos naturais, né? Mas aí essa proposta, e ela é especificamente para trabalhar a questão da sustentabilidade dos arranjos produtivos locais com assentamento, com indígenas, né? São desafios muito grandes, mas que a gente precisa, como instituição, enfrentar, né, para poder atender, que é a missão do Instituto Federal. Você pode passar, por favor? Então, a iniciativa de organizar o curso em regime de alternância, ele cria uma relação entre o estudante e o local de moradia e sua região, e possibilita que as demandas, né, que a gente atenda as demandas e os arranjos produtivos locais, como eu já falei, né, visando a inserção no mundo do trabalho, possibilita compreender os arranjos produtivos locais, né? Por isso, os componentes curriculares consolidam a formação para os exercícios da profissão, desenvolvendo durante o processo o conhecimento técnico e científico necessário, né? O senso de responsabilidade e comprometimento com a sustentabilidade. Essa questão da sustentabilidade, os institutos federais, a rede federal, a gente fala bastante disso, né? Que está lá na nossa missão, né? Que está na nossa missão enquanto instituição, né? Então a gente precisa estar bem atento, né, sobre essa questão da sustentabilidade. A gente trabalha nesse enfoque. Eu coloquei aí tá bem claro, né? Mas eu coloquei um exemplo do núcleo profissional do nosso curso de alternância, né? E a gente trabalha muito essa questão do cooperativismo, associativismo, empreendedorismo, numa visão social. Ultimamente a gente tem pensado muito nas concepções, né, do que se fala de empreendedorismo, associativismo, cooperativismo na Amazônia. A gente vem dialogando com o que essas comunidades locais querem, né, e nós vimos que as mudanças de concepções, né, sobre essa questão de empreendedorismo é um desafio quando a gente pensa no currículo, né, que a gente possa abranger ou até ampliar os nossos conhecimentos e criar novos conceitos, né, novas concepções sobre algumas questões que a gente traz, né, na formação. E aí, quando a gente pensa nesse currículo, nesse núcleo profissional aí, vocês podem ver, né, a gente tem a piscicultura, que é uma questão aqui na Amazônia, né? Muita gente diz, pode até entender aqui que a gente não tem problema com peixe, né? Só que a gente tem realidades locais aqui que realmente são regiões de serra, onde a gente, os alunos vêm. E aí, dentro desses locais, os grandes desafios como é fazer a produção de peixe, que hoje eles produzem muito gado, né? E como é que a gente leva a piscicultura para eles, porque é da cadeia alimentar daquela comunidade e também gera uma renda, né? A partir do momento que tem o excedente. Então, nós nos desafiamos a pensar sobre isso junto com as comunidades, né? E utilizar. Eles têm muita água por gravidade, né? E eles entenderam, eles não utilizam retroescavadeira para fazer aquela coisa, né? A gente está falando de sustentabilidade. E o que eles pensam, né, junto disso? Esses estudantes, a gente leva eles a pensar o que eles têm de recursos e que dali
nós, com o nosso conhecimento científico que nós temos dentro da instituição, a gente pode melhorar. Então, hoje a gente está vendo, pensando nessa questão, que aí é um dos componentes curriculares do curso, né, da piscicultura, é usar a água por gravidade para fazer a produção do peixe. Então, eles já fazem essa prática, aquela água estava derramando, porque eles fazem a canalização, né, da água para a comunidade, para o seu uso, né, para o seu uso cotidiano, mas, ao mesmo tempo, então, a sobra daquela água, porque é constante, né, não tem, por gravidade, a pressão é grande, né, então ela não se fecha, então a água estava lá. E aí, aqui os engenheiros de pesca, né, vendo isso tudo e foram organizando, e hoje a gente trabalha nisso aí. Então, assim, pensando no currículo, né, dentro do que nós nos propomos aí, dos componentes curriculares, claro que tem os componentes curriculares, que a gente fala das grandes culturas e tudo mais, mas nós estamos voltando muito mais esses currículos para a realidade dos arranjos produtivos locais, aproveitando que já tem. Pode passar, por favor? Então, a formação de técnicos em agropecuária tem possibilitado a contratação desses, tanto pelo Estado, né, como pela ADER, né, eles fazem hoje, estão sendo contratados pela ADER, que eles fazem um processo seletivo e passa, assim como tem estudantes que já foram para fora, assim como tem estudantes que também já estão cursando, né, outra faculdade, já estão no mestrado, então. Eles também são contratados pelas empresas, né, pois adquirem experiências práticas durante a formação e também conhecem as empresas, e através das visitas técnicas, né, nós realizamos muitas visitas técnicas, nós não temos a mesma facilidade, né, de os alunos fazer estágios nas empresas. Então, nós voltamos, o curso de alternância, ele voltou mais para a prática dentro da sua própria localidade, né? E aí nós fazemos esse trabalho de acompanhamento dentro da comunidade, entendendo e fazendo intervenções dentro da própria comunidade e não empresa. Mas isso não quer dizer que eles não conheçam as empresas, né? E nas fotos que vocês podem ver aí, a gente desenvolve aqui as aulas práticas no Tempo Comunidade, né? A primeira foto é participação no encontro de técnicos agrícolas, que a gente faz questão que eles participem, né, como profissionais. A segunda foto é um trabalho que os professores estão ensinando, utilização de máquinas, né, dentro para o cultivo. A terceira foto abaixo é a parte da piscicultura, que é uma das nossos carro-chefes aqui, que a gente faz reprodução de alevinos, né? Os estudantes eles aprendem a reproduzir alevinos aqui, nós temos um centro, né? Nós temos uma boa estrutura de reprodução, é a única instituição pública no estado de Roraima que faz esse tipo de reprodução de alevinos de tambaqui, e a gente está ampliando, né, para outros produtos. E a última foto é o curso de empreendedorismo, onde os estudantes eles aprenderam fazer processados de pescado, só que aí eles colocaram, por exemplo, no bolinho de peixe, né, tipo hambúrguer de peixe, eles acrescentaram uma pimenta em pó que a gente utiliza aqui, que é a pimenta malagueta. E aí eles fizeram a comparação e, como muita gente come pimenta, né, eles desenvolveram um produto com pimenta, um hambúrguer com pimenta que ficou delicioso, né, e os bolinhos de tambaqui também, né. Então, assim, quando a gente fala nessa nova concepção de empreendedorismo, é isso, né, eles vão aprendendo na prática esses novos, e aí eles mesmos vão reinventando, né, e possibilitando a produção de novos produtos conforme a região e o que eles conhecem. Pode passar, por favor. Tá. Então, para os professores e vocês que vão estar pensando nesse currículo, né, como é que a gente trabalha? Durante o curso dos docentes, os docentes buscam contactar as empresas e produtores para realizar visitas técnicas, e assim são realizadas cooperações técnicas e estágios, né? Também levam os estudantes para participar de eventos, são eles os responsáveis pelas orientações dos projetos de pesquisa, de extensão e inovação, né?
que aqui a gente não trabalha, os Institutos Federais de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação. A relação da matriz curricular com os arranjos produtivos locais visa a verticalização dos itinerários formativos, a identificação e definição de processos na cadeia de valor, né? É muito importante quando a gente pensa dentro da nossa instituição. Nós começamos pelo FIC, aí é a próxima, né, que são 4 frentes que a gente coloca. É o ensino, né, que são os cursos regulares e os FICs, mas a gente inicia com o FIC para verticalizar para o ensino médio e depois verticalizar para o ensino superior, né? Então, dentro desse processo, os institutos federais, a gente pensa em levar para a sociedade com a extensão os cursos FICs, depois o ensino, e quando o aluno está dentro da instituição, né, vem para o curso superior ou curso técnico, ele faz a pesquisa, ele faz a extensão e, ao mesmo tempo, ele faz a inovação, né? Então, a gente pensando em Amazônia, nós temos uma riqueza enorme, muita coisa a ser ainda trabalhada, né? Muita coisa. Quando a gente fala de bioeconomia na Amazônia, né, a gente sabe que tem muita coisa a ser realizada. E aí, dentro disso, quando a gente começa a trabalhar os cursos, e o curso de alternância, ele possibilita a gente ter um grupo mais unido, coeso, né? Porque a gente, durante os 3 anos do processo de formação, a gente consegue acompanhar de perto esses estudantes. Então, tanto dentro da instituição, quanto fora da instituição, né, nos seus ambientes. E aí, hoje, nós temos avançado no processo de inovação, né, que são os sistemas de produção. A gente vai estar trabalhando com o sistema de produção de mudas de espécies nativas e de sementes crioulas. Quando a gente trata da Amazônia, quando a gente fala muito com as instituições aqui, que nós fomos demandados enquanto instituição para que a gente possa, né, trabalhar com a propagação a propagação das espécies nativas e das sementes crioulas. Então, a gente está trabalhando com um banco de sementes, né? O objetivo de trabalhar é para que a gente possa propagar o maior número de sementes crioulas, presente principalmente nas comunidades indígenas, né? A gente tem uma riqueza enorme, que há uma preocupação deles, né? E isso começou nessas discussões dentro dos cursos de alternância, né? E hoje a gente já traz para a instituição o desenvolvimento de novos produtos, né? O Bioflocos, que é uma tecnologia, né, que está sendo desenvolvida pelos nossos engenheiros de pesca, né? São estudos que estão sendo feitos aqui dentro, né? A ração artesanal alternativa para pescado, porque, como eu falei para vocês, quando a gente tem esse diálogo com quem a gente está atendendo, fica mais fácil de a gente entender que tipos de produtos, né? O que a gente vai estar discutindo de currículo e que tipo de produtos que nós podemos desenvolver enquanto instituição. Então, o que eu estou colocando aqui são necessidades que nós vimos dentro do curso de alternância, nessa discussão, nesse contato e nesse trabalho mais próximo com essas turmas, e a partir disso surgiu como uma demanda institucional, né? Então, a partir do curso, ela amplia para a instituição. E aí ela não fica só restrita ao curso de alternância, né? Ela amplia para os outros cursos e, consequentemente, para a instituição. E aí tem a biofita também, que é um tipo de sensor para verificar o frescor do pescado, né? E a conservação de alimentos, porque na região norte nós temos pouca energia, né? E quando essa pouca energia, nós temos falta de energia, né? Hoje há um investimento em placas, né, fotovoltaicas, e tem dado resultados, né? Inclusive aqui no nosso campus, né, a gente tinha um consumo altíssimo de energia, né? E nós fizemos a troca e hoje a gente consegue economizar bastante, né? E essa conservação de alimentos, para cá, você vai numa região onde não tem energia elétrica, né? E está sendo discutido como fazer, porque o objetivo é a gente atender essas pessoas justamente que não têm, né, o acesso, e como fazer, como desenvolver novas tecnologias, né? E esses estudantes
não tem nem energia na sua casa, né? Então, são algumas coisas que são desafios, né, de região amazônica que precisa ser pensada, né, e desenvolvida. E para finalizar, a questão do empreendedorismo, cooperativismo, associativismo, com enfoque na sustentabilidade e na segurança alimentar, né, com o desenvolvimento de novos produtos. Como eu falei para vocês, a questão da sustentabilidade, da segurança alimentar é muito recorrente, essa questão de nós estarmos trabalhando, né, visando principalmente esse primeiro momento, que a gente não possa... Professora, só um minutinho, por favor. Pessoal, nós estamos tendo um barulho estranho. Alguém está com o áudio aberto, por favor? Ótimo. Professora, pode retomar a sua finalização. A senhora tem 3 minutos. Tá. Então, nessa questão, quando a gente pensa esse currículo, né, para bioeconomia, e no desenvolvimento de novos produtos, né, nós já temos essa questão da sustentabilidade, né, ela tem que ser observada, e a questão da segurança alimentar também, né, uma das questões que a gente sempre coloca. A segurança alimentar, ela está em primeiro lugar. Quando nós desenvolvemos o curso de agropecuária, né, em regime de alternância, e que a gente tem esse contato e esse acompanhamento, nós vimos essa questão e esse acompanhamento da dificuldade de que os nossos próprios alunos tinham, né, de se manter aqui no campus durante o período, né, em que eles muitas das vezes, às vezes, não queriam nem voltar para a sua comunidade, né, devido à questão alimentar mesmo, né, e eles falavam, professora, que a gente tem café, almoço e janta, né? E lá em casa falta muita alimentação, né? Então, assim, a gente pensar nesse sujeito, né? Nesse estudante, né? Com esse olhar, quando a gente faz esse currículo, né? Quando a gente fala em currículo para bioeconomia, que sujeito é esse? Onde ele está, né? Quem é ele? Onde ele está? Qual a relação que ele tem. Então, institucionalmente, nós temos todo um processo de construção voltado para esse currículo, voltado justamente para essas percepções, né, que nós temos nesse contato, né, sair dos nossos muros, né, e ir realmente em contato com a sociedade que a gente atende. Então, assim, é uma experiência que nós estamos construindo, não está acabada, porque a cada turma que nós abrimos de alternância, nós vamos construindo e nós vamos refazendo o nosso processo, né? Percebemos o que nós falhamos para poder reconstruir novamente. Então, é um processo de construção, não está acabado, né? Dentro cada turma, de onde vem essa turma, porque cada turma ela tem contatos diferentes. A última turma que nós temos é uma turma que tem os taurepangues, tem também não indígenas e tem venezuelanos, então ela é bem diversa. As primeiras turmas foram só indígenas, e ela veio com outros estudantes que não são indígenas, e aí os grandes desafios são criados, né? Mas nós, como instituições, né, esses desafios é que fazem valer a pena o nosso trabalho. Então, eu espero ter contribuído com vocês, eu coloco à disposição para que a gente possa dialogar, estou aí para responder as perguntas. Muito obrigado, professora Pierlângela. Vou pedir para o Luiz tirar a apresentação dela agora. Só destacar da fala da professora Pierlângela essa sensação de itinerário, que é outra coisa que a gente busca aqui, né? Ela falou da qualificação profissional, do FIC, do curso técnico e ascendendo para o ensino superior, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão de que os cursos precisam ter essa sequência lógica. E a outra coisa do desafio do currículo nessa cultura amazônica linda, efervescente e diversa, e que não é possível fazer uma única forma da EPT.
Por isso que a gente está mostrando diferentes estratégias, diferentes possibilidades, para que cada região considere a sua realidade e desenvolva uma solução própria e única para aquela especificidade. Agora, a gente vai chamar o Hérito Melo. Está aqui o Hérito conosco. A nossa última apresentação do dia. E aí depois nós vamos para os debates e questões. O Wellington é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e vai apresentar o programa de agroresidência. A voz é sua, Wellington. Obrigado, Antônio. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Sim, perfeito. Ótimo. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer o convite para participar, e principalmente ao Antônio, ao Marcelo, e mostrar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito aqui no Ministério da Agricultura com relação ao programa Agroresidência. Vou compartilhar a apresentação aqui. Aparece para vocês, né? Sim. Ótimo. Então, o programa Agroresidência, ele foi instituído pelo Ministério da Agricultura em junho de 2020. Então, é um programa aí que tem pouco mais de 2 anos e que, na verdade, já tem uma série de resultados muito interessantes que a gente está conseguindo com a execução dele. Tá? Então, é um programa que o foco dele, o objetivo central dele é apoiar a formação dos jovens profissionais para que esses profissionais consigam desenvolver as competências necessárias para atuar no mercado de trabalho. E, dessa forma, vai facilitar a inserção desse jovem no mercado de trabalho e também contribuir para a agricultura brasileira. Então, o foco central dele é atuar com o público jovem e favorecer, possibilitar a esse jovem o desenvolvimento de algumas competências, que facilitam a inserção dele no mercado de trabalho. O público específico do jovem, desse programa, são os jovens definidos pelo Estatuto da Juventude, o indivíduo que tem entre 15 e 29 anos. Então, ele pode ser tanto estudante quanto recém-egresso. No caso de estudante, ele tem que ter cursado todas as disciplinas. A única disciplina que ele pode estar matriculado é naquela de conclusão de curso, estágio curricular. Cada instituição, cada curso, tem a sua modalidade, mas é aquele período que ele não pode estar frequentando sala de aula. Então, a residência é um período de dedicação exclusiva. Então, ele tem que ter concluído todas as disciplinas. Ele pode ter vínculo ainda, no caso de estudante, ele vai ter vínculo, com a instituição de ensino, mas não pode estar frequentando sala de aula. No caso de recém-egresso, ele pode ter até 12 meses de formado, de ter concluído o curso. Durante a pandemia, a gente acabou tendo alguns atrasos na formação, no fluxo de formação, e a gente acabou permitindo, excepcionalmente, que esses recém-egressos tivessem até 24 meses de formado. Mas a essência do programa, é que tem no máximo 12 meses. Como a gente tem um conjunto de formandos anualmente, se a gente ampliar para mais de 12 meses, aí já deixam de ser o recém-egresso, já tem uma turma que está saindo depois deles. E podem ser tanto de nível médio quanto superior. Então, aí eu acho que grande parte dos residentes que estão no programa hoje são de nível superior, mas ser pouco mais de 1/3 é de nível médio, e esses estudantes de nível médio que estão vinculados ao programa hoje, eles são oriundos dos institutos federais, estão nos institutos federais, salvo uma única exceção, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem uma escola agrícola, mas todos os outros estão vinculados aos institutos federais. E esses residentes, eles podem ser tanto das áreas de ciências agrárias ou afins. Quando se fala em ciências agrárias, já são 7 grandes áreas, e a afins amplia ainda o escopo bem maior do programa. A gente tem permitido a participação, a gente, assim, o Ministério, porque a gente está numa fase, só frisar isso bem, é que a gente entende que a gente está na fase de implementação do programa e a gente está aprendendo e exercitando alguns mecanismos nessa implementação, para que a gente possa aproveitar esse período para realmente aprender a ajustar o programa para que ele seja cada vez mais robusto e fácil de operacionalização. Então, nosso foco, dentro da residência, é a parte de imersão na atividade profissional.
Então, o que a gente quer é diferenciar, o que a gente sempre frisa, diferenciar o que é residência profissional de estágio curricular. Então, quando a gente leva um residente para uma determinada unidade residente, né, esse jovem já não é considerado mais um estudante, ele é um profissional, por mais que ele tenha vínculo ainda com a instituição de ensino, mas ele já é um profissional formado. Ele está ali para desenvolver outras competências que não necessariamente conhecimentos técnicos, né? Mas a gente tem observado muito assim, relatos dos residentes com relação à iniciativa, tomada de decisão, responsabilidade. Então, é uma exigência um pouco maior do que se tem no caso de estágio. E esse residente, para quem está recebendo ele é mais um, como se fosse mais um empregado, mais um colaborador dessa instituição que está o recebendo. Então, ele está ali com mais uma força de trabalho, né, para contribuir para a agenda daquela instituição que está recebendo. Então, a residência se caracteriza por um treinamento prático, orientado e supervisionado. Né? Prático, porque realmente é atividade profissional, ele vai estar exercendo a profissão dele durante aquele período. Orientado, porque ele está vinculado a um professor da instituição de ensino, então o professor da instituição de ensino é orientador desse residente, e supervisionado, porque na unidade residente que está recebendo esse residente, ele tem um supervisor ali que acompanha diariamente as atividades dele. Então, é por isso que é um treinamento prático, supervisionado e orientado. Para a implementação do programa, a gente tem dois atores que são essenciais, são as instituições de ensino, que podem participar do programa, podem ser as instituições públicas, aí tanto de nível federal, estadual, municipal, as escolas agrícolas, as escolas familiares agrícolas, desculpe, e também as instituições privadas sem fins lucrativos. Até o momento, a gente tem apenas as instituições federais. A gente não conseguiu ainda ter fôlego, né, para fazer para as instituições estaduais, escolas familiares agrícolas ou privadas. A gente chegou no ano passado a lançar um edital em parceria com a Anater, né, pensando as instituições estaduais e as escolas familiares agrícolas. Mas a gente acabou tendo uma dificuldade orçamentária, né, e a gente acabou cancelando esses editais, infelizmente. Né? Mas a gente tem hoje um conjunto considerável de projetos junto às instituições federais. E as unidades residentes, né? Que aí podem ser diferentes atores que estão na agropecuária nacional. Né? O programa hoje está dentro da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo no Ministério da Agricultura, mas ele não restringe o público de atuação dele à agricultura familiar. É mais amplo, o objetivo nosso é atender toda a agropecuária nacional. Então, no âmbito do programa, a gente tem unidades residentes que são grandes empresas, né? Então, a gente tem empresas ali na região do Vale do São Francisco que são grandes empresas de produção de frutas, que são unidades residentes. Da mesma forma, temos cooperativas, associações de agricultores familiares que participam do programa Comunidade Residentes. Temos também assentamentos de reforma agrária, que são unidades residentes, temos associações de ribeirinhos, aí puxando um pouco mais para a região amazônica, que também são unidades residentes no âmbito do programa. O que tem que ficar, assim, que é ponto central nessa questão, é que a instituição de ensino que coordena o projeto, que orienta esses residentes, nunca será a unidade residente. Sempre é um ator externo à instituição de ensino que poderá receber esses residentes. Isso, para a gente, é fundamental. Eu acho que esse modelo de operacionalização do programa é fundamental porque, no primeiro momento, ele tira realmente o estudante, no caso, o estudante, o residente, daquele universo escolar e leva para uma atividade muito mais prática, já desenvolvendo as suas atividades profissionais. E um outro fator que a gente tem observado bastante também é a gente promover a interação das instituições de ensino com a iniciativa privada. E aí entenda a iniciativa privada, não empresas simplesmente, mas o que a gente fala, associações de agricultores, as pequenas cooperativas, uma associação de ribeirinho, são organizações externas às instituições de ensino. E a gente tem escutado muito, principalmente os professores que coordenam os projetos de andamento, né, o quanto essa interação entre as instituições de ensino e as unidades residentes tem trazido outras
possibilidades de parceria, né, de instituir outras parcerias para além da residência, né, trazendo várias demandas das instituições, das unidades residentes para dentro das instituições, né, e possibilitando troca de experiência, estabelecer, ter alguns casos de fazer outros acordos de cooperação técnica entre a Associação de Agricultores Familiares e a instituição de ensino para desenvolver outras ações. Então, a residência profissional, em vários casos, acabou sendo uma porta de entrada também para outras ações. E a gente enxerga, lógico que o tempo é que vai demonstrar mais isso, que talvez essa aproximação entre as instituições de ensino e as unidades residentes seja um dos principais resultados do programa a médio e longo prazo, né? Que a gente entende que, aos poucos, trazer essa realidade vivenciada na agropecuária nacional, em suas diferentes escalas, para dentro das instituições de ensino, a gente vai estar modificando, inclusive, algumas grades curriculares. Acho que a médio prazo a gente vai ter reflexo até nisso. Sem falar a visão prática que pode trazer dentro das disciplinas, né, baseado em demandas, coisas reais que estão acontecendo no campo. Então, para a gente, isso é fundamental, a participação e esses dois momentos distintos, né, dos grupos de instituições que participam do programa. No âmbito do programa, então, aqueles jovens lá que são os beneficiários do programa, né, de 15 a 29 anos, se eles forem residentes de nível superior, eles vão receber uma bolsa equivalente a R$ 1.200 mensais, e se forem de nível médio, vão receber R$ 900. Esses jovens eles podem ficar vinculados ao programa por até 12 meses, né, sem a possibilidade de renovação. Então, uma vez incorporado ao programa, pode receber por até 12 meses esses valores. Os professores que são responsáveis por elaborar as propostas, submeter os editais, e, se for aprovado, coordenar as propostas, eles recebem o equivalente a R$ 200 por residente orientado. Então, o professor tem papel central nos projetos de residência, e ele, uma vez que tem o projeto aprovado, os residentes iniciam as suas atividades nas unidades residentes. Esse professor faz visitas nessas unidades residentes periodicamente, em alguns casos mensais, outros com período maior, outros com período menor, mas ele acompanha o trabalho desse residente e faz essa interação com as unidades residentes. Então, para esse trabalho de orientação, de acompanhamento, supervisão do trabalho do residente, ele recebe o equivalente aí a R$ 200 por residente orientado. E ele pode orientar entre 5 e 10. Né? Do jeito que é o programa hoje, ele pode orientar entre 5 e 10 e vai receber uma bolsa que vai variar entre R$ 1.000 e R$ 2.000 mensais, durante a execução do projeto, durante o período de orientação dos residentes. A bolsa do professor é sempre vinculada aos residentes. E, além das bolsas do professor e dos residentes, o programa também custeia outras atividades, participação em algum evento e outras despesas para acompanhamento e execução do projeto. A gente tem uma tendência, né, no primeiro ciclo a gente fez que, no mínimo, 80% do recurso do programa tinha que ser aplicado em bolsas, então é um programa essencialmente de custeio de bolsas, e hoje a gente está, inclusive, aumentando isso. A gente quer que pelo menos 90% do recurso aplicado aos projetos sejam direcionados para pagamento de bolsa. A gente não quer, com esses outros custos, não que não seja importante, mas não quer, dentro do programa, que trazer coisas para a própria instituição de ensino. Vidraria de laboratório, insumos para o campo experimental, ou outros materiais da rotina da instituição. O que a gente quer realmente com esses outros cursos, possibilitar ao professor o acompanhamento das atividades residentes. Então, o que a gente entende hoje é que esses outros cursos devem ser basicamente restritos a combustível, diária, alimentação, e, de repente, um evento final de apresentação dos resultados, para que os residentes possam aí, apresentar os relatórios e demonstrar aí o que aprenderam durante esse período. Então, falando um pouquinho dos resultados que a gente tem até agora, nós já fizemos 3 editais. Como eu disse, a gente entende que o programa está novo, a gente está experimentando e a gente está avaliando essas variações para ver de que forma que é mais lógico a execução dele. Então, a gente fez um primeiro edital grande, nacional, que era totalmente aberto. Então, cada instituição, professor, apresentava lá o projeto que tinha da sua área de atuação. Então, tinha projetos de extrativismo, tinha projetos de
produção de grãos, projetos de fruticultura, de aquicultura. Então, era bem variado o conjunto de projetos que a gente teve. Nesse primeiro edital, a gente aplicou 17,1 milhões, né, e a gente teve aí selecionados 76 projetos. Depois a gente fez um outro edital pequeno, né, com recorte territorial, aí voltado especificamente para o estado do Tocantins e a Ilha do Marajó, que foi a gente está exercitando, como eu disse, o programa, né, de que forma, o que está por trás disso? De que forma o agro-residência pode contribuir para um desenvolvimento de uma determinada região específica. Então, nessas regiões, a gente tem lá o Mato Piba, do Tocantins, né? A ideia inicial era para atingir todo o Mato Piba, mas o recurso era muito restrito, a gente acabou deixando apenas com o Tocantins, e a Ilha do Marajó, porque tem o Abraço Marajó. Então, a gente vai, vamos lançar o edital, fizemos o edital específico, já se contratou alguns projetos e estão em execução. E mais recentemente agora, a gente fez também um outro exercício, que já é um edital com recorte temático. Isso foi resultado de uma parceria da SAF, né, Secretaria de Agricultura Familiar, com a Secretaria de Aquicultura e Pesca. Então, a gente pegou recursos das duas secretarias, fizemos um edital, aí com recorte temático apenas para projetos vinculados à aquicultura. Eu tenho, assim, a gente tem uma intenção de acompanhar muito de perto todos os projetos, mas especificamente de agricultura, porque eu acho que é uma lógica de atuação muito interessante. Se a gente consegue priorizar numa determinada região o que é mais importante para o desenvolvimento do meio rural, da agropecuária, de uma forma geral, a gente consegue direcionar chamadas específicas, porque se a gente quer desenvolver uma determinada área, acho que não tem nada mais estratégico do que você ter pessoas qualificadas para trabalhar naquela determinada área. A exemplo do que foi feito com a agricultura, de repente poderia ter um edital específico para um estado ou uma região de projetos de bioeconomia, né? Ou com cadeias específicas, né? Talvez a cadeia do cacau, em determinado... Isso foi até uma provocação que a gente teve já da FAPESPA, né? Que é lá do Pará. Eles já falaram com a gente que queriam que a gente fizesse um edital específico para a cadeia do cacau, no estado do Pará. Inclusive, estava à disposição de colocar um pouco de recurso. Então, se a gente conseguisse organizar, a gente conseguiria atender, focar determinadas cadeias, em determinadas regiões e fazer editais específicos tranquilamente. E o conjunto desses 3 editais, na verdade, é um pouco mais, que esse primeiro ele está em andamento ainda, não está contabilizado. Mas a gente vai para 110 projetos em execução. Hoje a gente tem 105 em execução e mais 5 em contratação, que são os 5 de aquicultura. O conjunto desses projetos envolve 56 instituições, lembrando que são apenas instituições públicas federais. Todos os editais que a gente fez até agora, esses 3 editais, são para instituições públicas federais. Estamos em 20, na verdade, são 23 unidades da federação. A gente tinha um projeto em Roraima que a gente acabou não dando continuidade a ele, mas tem 23 unidades da federação que possuem projetos de residência. E com esse último edital, a gente está indo aí, na verdade, para 25,6 milhões aplicados até agora, que vai beneficiar cerca de 1.300 residentes. Que alguns dados aqui não estavam contabilizando ainda a aquicultura. Então, a gente vai para perto de 1.500 residentes beneficiados diretamente. E por trás desses 1.350, 1.500 residentes que serão diretamente beneficiados, a gente tem quase 500 unidades residentes, que são as unidades que estão recebendo esses jovens para desenvolver as suas atividades. E, como eu disse, dentre essas 500, associações de ribeirinhos, associações de agricultores familiares, cooperativas de agricultores familiares, até grandes empresas. É bem variado o conjunto que a gente tem e é bem representativo da agropecuária nacional. Aqui, para vocês terem uma ideia, onde estão a maioria desses projetos, né? É bacana comentar isso também. A gente, quando começou o programa, a gente teve uma grande preocupação de que forma que a gente vai fazer a implementação e execução do programa. Então, a gente tem um mandato nacional, o MAPA atua nacionalmente, e a primeira ideia seria fazer um edital com concorrência nacional. Então, mas se a gente tivesse feito isso, provavelmente a gente
continuaria, de certa forma, privilegiando a região, principalmente a região sudeste, mas mais, eu acho que centro-sul seria beneficiado, porque tem instituições mais antigas e mais consolidadas na área da agropecuária. Então, a gente estabeleceu alguns critérios para a alocação dos recursos. Todo recurso que entra dentro do programa, né, exceto as chamadas temáticas e as regionais, mas todo recurso que entrar pelo programa, ele vai obedecer, a distribuição vai ser seguindo alguns critérios, que é o PIB agrícola, o IDH e a população rural, tanto absoluta quanto relativa. Então, aplicando esses critérios, as regiões com menor IDH, menor PIB agrícola e maior população, tanto rural quanto absoluta, serão as regiões que vão ser privilegiadas. Então, a região norte é a segunda em termos de recursos, a região nordeste é a principal, recebe cerca de 40% do recurso, norte vai ficar com, acho que, 23%, 24%, e o restante é distribuído entre as outras 3 regiões. E, então, você tem aí Pará, Minas Gerais, Piauí, Ceará, né, Rio Grande do Norte também tem vários projetos, são os estados que, colocando esses critérios que eu coloquei, são os estados que teriam aí a maior quantidade de recursos. E só fazendo um recorte, já está completando uns 20 minutos, a gente fez um levantamento, que a gente quer até atualizar agora no início do ano que vem, mas em fevereiro desse ano, já tinham passado pelo programa 600 residentes. Na verdade, eram 607, a gente arredondou. Mas com os outros editais que foram lançados agora, mais recentes, pelas instituições de ensino, a gente já vai ter passado aí 850, quase 900. Mas não certinho a gente vai ter no início do ano. Mas certamente a gente está chegando perto de 1.000 residentes já beneficiados. Mas vamos nos ater aqui ao recorte que estava em fevereiro de 2022, que 600 tinham passado pelo programa, desses 600, 98 já tinham sido empregados, foram efetivados ou na própria unidade residente, ou em alguma outra empresa, associação, cooperativa que estava ali perto, observando o trabalho desse residente. Né? E nesse momento, em fevereiro de 2022, a gente tinha 457 unidades residentes que estavam sendo atendidas pelo programa. Tá? Muitas dessas vinculadas diretamente à agricultura familiar. Só para, acho que eu não comentei lá, a sociedade civil organizada também pode ser unidade residente no âmbito do programa. Tá? Então, a gente tem alguns sindicatos rurais que recebem alguns residentes também em alguns projetos. E mais precisamente, aí, o último ponto é que a gente fez de projetos que já tinham sido encerrados, porque esse primeiro dado colocado de 600 residentes eram de projetos que ainda não tinham sido encerrados. Então, mais 5 projetos que estavam encerrados em fevereiro de 2022, tinham atendidos 46 residentes, e desses 46, 20 tinham saído empregados já. Então, 43% deles foram empregados durante a execução do projeto. E a gente sabe aí que a taxa de desemprego entre os jovens é muito maior, né? Então, focar no público jovem também é um grande mérito do programa. Não, isso. Eu só queria, talvez, antes de te dar para o encerrado e abrir para as perguntas, assim, a gente está com... Vou até tirar aqui o compartilhamento. A gente está com uma ação agora, deve sair até semana que vem uma portaria, que a nossa intenção é levar o programa de agroresidência para o patamar de residência médica multiprofissional na área de saúde. Então, a gente já fez uma conversa entre MAPA e IMEC, né? Deve sair semana que vem uma portaria de instrução de um grupo de trabalho para a gente trabalhar na reformulação. Seguindo o mesmo modelo residência médica e multiprofissional. Tanto a residência médica quanto a multiprofissional na área de saúde, ela é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. A gente quer seguir o mesmo modelo por residência agrícola, né, que dá mais robustez ao programa, tanto orçamentária quanto de execução mesmo. Né? O MEC tem o know-how todo para a execução desse tipo de política, e no Ministério da Agricultura a gente faz ainda de forma ainda de organização incipiente. Né? A gente não tem uma equipe destinada exclusivamente para isso, então a gente quer buscar parceria
nesse sentido também. E agora, em novembro, né, ainda nesse mês, vai ser lançado um edital em parceria com o CNPq, para a seleção de novos projetos também, aí vai estar sendo oferecido 6,7 milhões. Caso alguém tenha interesse, pode ficar atento aí também, que em breve deve ter esse projeto aí. Tá, obrigado. Eu fiquei preocupado não cumprir nos 20 minutos, mas eu acho que ficou dentro dos 20 certinho. E, assim, totalmente à disposição para a gente conversar e discutir um pouco. Obrigado. Perfeito, Wellington. Agradeço muito mesmo. A apresentação do Wellington mostra a importância da parceria, primeiro para as atividades de ensino, que depois se desdobram em outras possibilidades, né? E especialmente induzem o jovem, o egresso do curso, ao seu primeiro emprego. Eu vou chamar agora o Adilson e a professora Pierlângela para a gente começar o nosso debate. E enquanto eles chegam, só fazer um destaque que nesse grupo de profissionais que estamos trabalhando, 216, a gente tem profissionais das diferentes redes, mas também temos convidados. Nós temos como convidados o pessoal do CBA, que é da Universidade Federal do Pará, e o pessoal da FBF, que é da Zona Franca de Manaus. Então, tecnologias que têm o potencial de transferência ou que precisam de algum apoio para finalizar, a gente gostaria muito de ser o meio de campo, né, o contato, a articulação, para que as diferentes instituições se conheçam e desenvolvam e façam a transferência desse conhecimento para a comunidade. Antes de eu abrir a pergunta para todos, eu vou fazer a minha primeira pergunta, que vai direto para o Wellington. Wellington, os cursos da área de agroindústria e de alimentos, eles também são eletivos para o programa de agroresidência? Sim, professor, são. Inclusive, a gente tem, na Universidade Federal do Amazonas, 2 projetos que cuidam aí da parte de engenharia de alimentos, projeto na área de engenharia de alimentos trabalhando com pescado, muito interessante. Eles são 2 propostas que trabalham de forma complementar, né? E tem vários outros também, em outras cadeias também, mas engenharia de alimentos também está dentro. Certo, obrigado. Agora eu vou passar a voz para a professora Tayana Ribeiro, vou pedir que ela abra o áudio, o vídeo, se apresente, qual instituição ela é e para quem que vai a pergunta. Tayana? Oi, desculpa, né? Porque eu estou pelo celular aqui, eu cliquei sem querer aqui no áudio, mas estou atenta aqui. Desculpa, gente. A gente está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, trabalhando e... Sim. Você tem alguma pergunta? Não? Então, vou passar para o Marcelo. Marcelo? Isso. Pessoal, eu achei muito interessante, né? As 3 palestras, na verdade, as 6, né? Tem muitas contribuições. Espero que todos estejam me ouvindo melhor, né? Tem algumas perguntas que foram encaminhadas pelo chat que eu quero colocar, que é para a professora Pierlângela. A primeira vem da Alessandra Fonseca, que é do IFAM Campus Lábrea. Ela faz a seguinte pergunta: a cooperação técnica entre o Instituto Federal de Roraima e parceiros é centralizada ou ocorre de forma autônoma entre os campi? Os campi do IFAM, localizados no interior do Amazonas, enfrentam uma dificuldade enorme em firmar parcerias locais por conta dos processos internos muito centralizados. Essa foi uma pergunta, professora Pierlângela, e tem mais outras. A segunda: quantas turmas ativas estão em regime de alternância? Existe uma regulamentação institucional para a atuação dos servidores ligado à execução desses cursos diferenciados? E aí tem mais uma pergunta ainda para a professora Pierlângela. Eu vou fazer em bloco, tá, professora? Anota aí direitinho. Estou fazendo em bloco. E tem uma pergunta da Marília Costa, que ela aparece como usuário desconhecido no chat, viu, Marília? Depois você verifique quando você entra na reunião, porque você está aparecendo como usuário desconhecido. E ela pergunta assim: do que são feitos esses bioflocos? E como é o sensor biofita? Ok, depois eu trago mais perguntas. Essas já podem ser respondidas. Olá, eu não estou conseguindo ativar a minha câmera.
Tá tranquilo, não tem problema, professora. Vocês não vão me ver. Nós estamos lhe Então, ouvindo bem. Lhe ouvimos pronto. Isso é o importante. A cooperação técnica entre parceiros, né? Os institutos Isso. federais, aqui nós conseguimos fazer por campus, né? Não tem as institucionais, mas nós demandamos por campus, mas são consultados os outros campos, né? Para saber se esses campos eles vão aderir também, porque dependendo da abrangência, né, do parceiro, da empresa, da associação ou da prefeitura, né, é feito toda uma consulta aos outros campos, e aí, mas é feito centralizado também, tá? Mas a demanda vai do campus para a reitoria faz a consulta aos outros campos, se houver interesse, os outros campos aderem, entram no processo e aí é constituído a parceria, né? Nesse formato, eu acho que é em todos. Então, é dessa forma. Quantas turmas? Nós atendemos em regime de alternância somente uma turma por vez, devido à questão de logística, de transporte e alojamento, né? Não tem como nós atuarmos em mais de uma turma, então nós só temos uma turma por vez, só uma turma. Quantos alunos por turma? 35 alunos. 35. 35 alunos. Isso. E o número de egressos depois das primeiras turmas? Das primeiras turmas, olha, nós temos 20, não menos que 20, né, por causa dos acontecimentos. São vários. Quando a gente fala aqui, são várias situações, mas não menos que 20, dos 35. Regulamentação. Regulamentação para o atendimento dessas turmas, não, nós não temos regulamentação, né? Nós temos uma resolução interna, 116, que ela regulamenta, está sendo reformulada, mas ela não regulamenta esses cursos específicos aqui, não. Toda a carga horária do professor é inserida dentro junto, né? Eles trabalham, inclusive porque os professores, eles trabalham com projetos integradores, para que possam articular a área básica com a área técnica, né? Uma das questões que a gente tem trabalhado muito é fazer esse trabalho com projetos integradores, para que eles possam trabalhar a carga horária junto com as temáticas específicas, né? O que é trabalhado em matemática, contribuir com a área técnica, química, física, tudo está relacionado, né? Mas não tem uma regulamentação específica, não. E nós trabalhamos, trabalhar dentro da própria carga horária do professor. Sobre bioflocos, isso é pesquisa em desenvolvimento ainda. Vai ser publicada. Tecnologia sendo gerada. Tecnologia sendo gerada. Mas aí fica o convite para quem quiser conhecer, né, o Campus Amajari e discutir com os nossos grupos de pesquisa aqui, começar a entender o processo, mas elas estão em desenvolvimento, então, futuramente aí vai ser publicado resultados. A gente tem investido, e atrás de investimento também, né? Você sabe que agora a gente tem ir atrás de investimento para fazer esse trabalho, né? Então, são trabalhos em cursos, tá? Silvia Tereza Costa, agora. Por favor, abra o vídeo, se identifique e faça a pergunta. Boa tarde a todos, eu sou Silvia Camacho, eu sou do Senai do ODR Pará. Antes de fazer a minha pergunta, eu quero parabenizar todos os nossos palestrantes no dia de hoje, que nos brindaram com boas práticas maravilhosas, né? que muito nos traz a reflexão, na verdade, de também podermos melhorar aquilo que já fazemos, né? Professor Adilson, eu só gostaria que o senhor me explicasse o seguinte, por gentileza. Os nossos alunos, né, quando eles entram no terceiro ano, eles entram no programa de aprendizagem ou eles entram no curso técnico? Eu fiquei só um pouco confusa em relação a isso. Caso seja no curso técnico, professor, qual é a carga horária que esse curso técnico tem?
porque os alunos eles só recebem, não é, o seu diploma de curso técnico após a conclusão do ensino médio. Então, como é que isso é operacionalizado, professor, por gentileza? Pronto, professora. Para explicar bem mais fácil. O aluno, ele já inicia o ensino médio no curso técnico. O que a gente faz é um aproveitamento do terceiro ano desse curso, o curso é integrado, né? Nós temos o ProEja, né, à noite, com os alunos já adultos, mas os alunos do dia são integrados, normal. Eles começam o primeiro ano, né, faz o primeiro ano integrado ao ensino médio. Aí, por que nós deixamos para escolher o aprendiz para o último ano? Porque ele pode ser prorrogado por 2 anos, né? Mas vamos supor que tivesse um problema de contrato no segundo ano, aí tinha que romper, aí geraria mais problema para o aluno do que solução. Então, nós deixamos o programa de aprendizagem só no terceiro ano. Mas o curso técnico dele, ele faz. Inclusive, ele sai com 2 diplomas, né? Ele já sai com o de técnico, né, em manutenção automotiva, e aprendiz em manutenção automotiva. Excelente, professor. Muito obrigada, viu? Oh, por nada. Tem mais uma pergunta do chat também para o Adilson, que é o seguinte. É da Maria Edilene Salviano de Oliveira, ela é da SEDUC do Tocantins. Há possibilidade de elaborar edital que instigue e possibilite a participação das escolas da rede estadual no programa de agroresidência? A previsão seria uma oportunidade valiosa para os estudantes da educação profissional técnica de nível médio. É para o Wellington, não é para o Adilson? É para o Wellington. Sim. A gente agora, no próximo ano, pelo menos no primeiro semestre, não haverá prazos estaduais ou municipais, né? A gente tem vários projetos que estão se encerrando agora e a gente quer dar oportunidade para a continuidade desse projeto que já tem todo um esforço. Então, a gente quer ampliar a ação para outras instituições a partir da gente reinstituir o programa com o MEC. Então, provavelmente no segundo semestre do ano que vem é que a gente talvez esteja fazendo isso. Tá? Mas no primeiro semestre não haverá, né? Será voltado de novo para as instituições federais. Porque a instituição dos programas no âmbito de cada instituição de ensino tem um custo de energia relativamente grande, né? De aprendizado mesmo, é um modelo novo. E como essas instituições já tiveram um grande trabalho realizado, a gente não quer perder essa experiência acumulada, então o foco nosso é dar a possibilidade de continuidade desses projetos para poder ampliar depois no segundo momento. Tá? Mas é a intenção nossa atender todas aquelas categorias de unidades residentes ali previstas na portaria. Tá? Mas é algo talvez para o segundo semestre do ano que vem, ou no outro ainda. Perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta para apresentar para os nossos palestrantes? Eu tenho 2 ainda. 2 perguntas aqui. Vamos ver se é algum dos convidados, dos participantes, não? Então vai para você, Marcelo. Uma é para a Pierlângela, que é o seguinte. Quando nós conversamos, né, para inclusive convidá-la para participar do curso como palestrante, a professora contou uma história muito interessante, que conseguiu entrar na comunidade com os cursos FIC, né, e trazê-los para que eles pudessem, né, ali avançar no itinerário formativo, né, e dali para o do FIC para o técnico, do técnico graduação, que é uma coisa muito interessante. Mas eu queria saber dela uma coisa. Nós ouvimos muito nos cursos que são ofertados da Amazônia, né, pelas instituições, a quantidade de evasão e desinteresse dos jovens, né? E eu queria saber como é que a gente pode reduzir isso, né, na Amazônia, essa questão da evasão. Como é que é isso na visão dela? Como é que ela vê? E uma para o Adilson, que é do curso automotivo, né? Você falou sobre a necessidade de resolver os problemas na empresa, né? Que é uma coisa muito interessante. Quando você, instituição de ensino, olha para a empresa e pensa em resolver aqueles problemas que lá tem, né? E para isso colocar mão de obra para ser capacitada e formada ali, que são os estudantes. Então, eu queria saber como é que é feito esse diagnóstico na empresa, né? Os alunos ajudam a fazer esse diagnóstico, é a escola que faz. Como que se dá isso? Se é só na área de mecânica ou pega também a área de gestão, administração, de outros serviços, né, que tem ligação também com o empreendimento. Como que se dá isso? São essas 2 perguntas. Primeiro a professora Pierlângela, depois o Adilson.
Tá, em relação ao como nós temos como instituição, e isso foi uma aprendizagem, né, ao longo desses anos, eu, antes de ser diretora-geral, era diretora de ensino e trabalhando com a equipe, e essa ida até as localidades, nós vimos que havia uma necessidade de nós fazermos essa interlocução com os pais e com as lideranças locais, e colocar isso coletivamente o nosso objetivo enquanto instituição. Então, até para a definição dos cursos que as comunidades demandavam, eu ia com a equipe, junto com o engenheiro de pesca, junto com o professor de arte, junto com o professor de zootecnia, ou agrônomo, para eles poderem explicar, né, como é que funcionava, conforme a demanda vinha, né, e para eles ouvirem dos profissionais, né, o que teria que ser feito, o que seria realizado. E isso fez com que a comunidade, né, e junto com os pais, indicasse seus filhos. Então, o acompanhamento, os grupos locais, indicando, isso gera não só uma responsabilidade institucional do acompanhamento, mas uma responsabilidade da associação, da comunidade, né, do grupo a qual aquele estudante pertence. E isso fez com que a gente tivesse um menor número de evasão, né, esse cuidado. É tanto que nós vamos receber, por exemplo, nós recebemos 20 estudantes que são todos jovens, que é essa questão do empreendedorismo que nós estamos trabalhando, que foi da parte da visão dos jovens, que eles querem trabalhar essas novas concepções de empreendedorismo, e eles estão trazendo mais 20. Né, eles começaram com 20 e eles mesmos foram numa outra escola, que é uma escola particular, mas que é de uma organização indígena, e para esse curso eles vão estar trazendo mais 20. Então, nós não temos essa... né, uma relação de responsabilidades com aquilo. Quando a turma, e aí quando a gente fala de alternância, né, dentro da alternância, é isso, a gente conseguiu, só havia esse número de desistência porque são questões alheias a tanto a comunidade quanto a gente, né? Às vezes o aluno casa, às vezes acontece, ele tem que sustentar a família, né? E aí, você sabe que aqui no Norte o pessoal casa novo, né? Então, tem isso, tem todas essas questões. Então, são questões sociais, e há uma questão muito importante que nós, enquanto instituição, e principalmente a rede federal, que a gente percebe, é esse acompanhamento do aluno o tempo todo, nas questões, principalmente quando a gente fala de jovem, nas questões, principalmente nas questões hoje emocionais, né, psicológica. E hoje, por exemplo, aqui no campus Amajari, a gente tinha uma equipe que tinha psicólogo, assistente social, enfermeiro. Hoje nós não temos, mas a gente fez uma parceria com a rede municipal e estadual, onde nós temos esses estudantes que passam por vários problemas psicológicos, né, tudo mais, a gente inseriu eles para ser atendido pela rede municipal e estadual. Então, por quê? Porque nós detectamos que muitos problemas que eles vivenciam lá, inclusive teve casos de que vivenciava lá muito e teria possibilidade de ele evadir, e nós trouxemos para alojamento, né, para poder dar o suporte e para dar continuidade. Então, é muito mais do que pensar pensar nesse estudante como pessoa, né, como um humano, e que tem uma série de coisas que às vezes ter essa sensibilidade, né? Mais essa humanização mesmo por detrás do sujeito. Então, é assim que a gente tem conseguido. Ok. Obrigado, professora. Agora, Adilson, última pergunta. Isso. Com essa dinâmica, Marcelo, qual é os dramas, né, e os dilemas que a gente resolve por aqui? Vai muito da questão da área socioemocional, né? Assim, um exemplo nós tivemos aqui com a empresa, uma multinacional, uma empresa de grande porte aqui da nossa região. Ela nos chegou com o seguinte problema: professor, é o seguinte, a gente tem recebido alunos e até nossos próprios profissionais
tem muita dificuldade de relação com o cliente, não consegue lidar com a dificuldade, com o problema. Em cima dessa dificuldade, o que a gente fez? Primeiro passo, mudar a emenda do curso um pouco mais, se voltar mais para a área socioemocional, para lidar com problemas do dia a dia. Outro ponto, começamos a treinar nossos alunos com palestras, com o nosso psicólogo, né? A gente conseguiu fazer dentro da escola um ponto de apoio de psicologia também. Existe uma psicóloga que atende todos os dias na escola, como se fosse um regime de plantão para esses alunos, e treinando mais eles, né? Preparando mais eles para essa situação de campo, né? Eu sou um técnico, eu conheço a manutenção, mas quando eu vou para o campo eu não consigo conversar com ninguém, não consigo lidar com a situação de estresse, não consigo lidar com um cliente que precisa da informação e eu não sei conversar com ele. Então, a gente se voltou mais para essa situação. Outro ponto é a parte de organização. Eu preciso, professor, minha oficina aqui está um pouco desorganizada, eu sei trabalhar, mas eu não sei gerenciar, eu não sou um bom gestor. A gente treina também nossos alunos para situações como essa, né? Por exemplo, é muito direcionado, né? Quando a gente trabalha também com pequenas empresas, às vezes eu preciso de uma empresa que eu preciso de um aluno com esse perfil. Eu preciso de um aluno com perfil que conheça sistemas de informação para ele poder informatizar toda a minha estrutura. A gente vai e prepara o aluno para essa situação, né? Então, acaba que a gente contribui com esse tipo de problema. Nas outras áreas acontece também, né? Mas como a gente tem aqui a área de informática, a gente trabalha com isso aí também, com a situação. Nós tínhamos um aluno que hoje ele é um egresso, mas ele trabalha na área de desenvolvimento de softwares, né? E ele começou estagiando no primeiro ano. Aí depois já foi para o aprendiz também, e do aprendiz já ficou contratado na empresa, muito por conta do direcionamento que a gente fez a ele, baseado nisso aí. Perfeito, muito bom. Só agora uma leitura aqui de uma manifestação da nossa colega do Senai do Amapá, que ela fala que a iniciativa no que diz respeito à aplicação da bioeconomia para o setor automotivo, há possibilidade de ser replicada em outras unidades da federação. Sim, a ideia é que a bioeconomia atravesse toda a educação profissional e tecnológica, todas as indústrias do Brasil. Só que nesse momento a gente está focando na Amazônia legal. E eu provoquei na ideia do curso técnico automotivo, porque como o João falou na abertura, né, na primeira palestra de abertura da nossa formação, os cursos podem ser da área de gestão ou da área de produção e transformação, né? Então, a gente quer que vocês, enquanto instituições provedoras de EPT, consigam pensar em todas as variedades de curso que façam parte de uma cadeia de valor. Por isso que a gente quer usar a cadeia de valor, a demanda, o alinhamento, para conseguir fazer com que todas as instituições trabalhem de forma orquestrada, entregando educação e entregando bioeconomia. Isso. Antônio, se permitir uma colocação. Inclusive, Claro. assim, quando você cria uma educação voltada ao princípio da bioeconomia, no próprio aluno de automotiva, ele começa a entender o impacto da manutenção, da mecânica, de todos os fatores que envolvem a manutenção na parte ecológica, né? Porque se ele não tem esse cuidado, você tem aí inúmeros fatos de contaminações de ribeirinhas, contaminação de mar, de água e vegetação por conta de uma má organização na manutenção. Um simples erro de conhecimento, né? Então, é essencial ter esse conhecimento, né? É essencial ter essa dimensão do impacto, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, aonde eu posso trabalhar, que tipo de tecnologia eu posso estar atuando na automotiva, na manutenção, seja qual for ela, executada no campo ou em áreas fechadas. Só lembrando, antes da Silvia, só nessa fala do Adilson, é muito importante porque a gente vê no interior da Amazônia, muitas propriedades têm suas máquinas, seus motores, né, para a utilização dos barcos, e é o que o Adilson fala, poluem, né, a gente vê óleo nos rios, enfim, dificuldades para fazer essa manutenção porque não tem gente capacitada para fazer, né? Então, há uma grande oportunidade de trabalhar, né, nessa área também. Ok. Silvia, né?
Pois não, é só rapidamente, só para ratificar, né, o que o professor Adilson, né, a professora Pierlângela falaram da importância do desenvolvimento de hoje o que a gente chama dessas competências socioemocionais. Né? Isso. Muitas vezes nós temos relatos, né, de empresas que o profissional ele é excelente tecnicamente, mas no convívio, no desenvolvimento de trabalho em equipe, né, na proatividade, ele é muito ruim. Então, eu acho que focar realmente hoje nessas competências é aumentar, né, a possibilidade desse jovem ou desse adulto ingressar e se manter dentro do mercado de trabalho. Né? E aí, só a nível de contribuição, nós aqui, né, no Senado, nós desenvolvemos projetos integradores, tanto nos cursos de aprendizagem industrial, como nos cursos técnicos, onde justamente eles são indivíduos da onde? De uma problemática, né, que a empresa traz, ou que a indústria traz, e a partir daí os meninos desenvolvem uma solução para a empresa. Os TCCs também, dos nossos alunos do curso técnico, também vão nesse ritmo. Né? E nós temos, né, dentro da nossa saga de inovação, nós temos os Grand Prix de inovação. Né, que possibilitam aos alunos pensarem sempre em soluções inovadoras vindas de um desafio que a empresa ou a indústria nos colocam. Só para contribuir com vocês. Obrigada. Beleza. Então, agora a gente caminha para o nosso encerramento. Eu agradeço muito a participação do Wellington, da Pierlângela e do Adilson nessa segunda parte. Espero que vocês tenham aproveitado para conhecer essas estratégias inovadoras, essas inspirações, para que quando a gente for fazer oficina presencial, vocês possam fazer uso dessas iniciativas no planejamento de vocês, tá? Agora eu passo a voz para o Marcelo. Ok, pessoal. Então, nós estamos chegando ao término, né, do T1, que é o workshop de bioeconomia e educação profissional e tecnológica, né, na Amazônia. Foi muito interessante. Tivemos 2 dias, né, intensos, 2 tardes intensas, com muitas palestras, reflexões, né? Isso nos ajuda a pensarmos, né, na nossa maneira de atuar na educação profissional e a maneira que nós podemos inovar nas ofertas, né? Isso é muito bom. Só lembrá-los que nós estamos agora indo para o T2, né, o Seminário Técnico de Bioeconomia e Cadeias de Valor. Ele vai acontecer na semana que vem, dia 7 e 8, a partir das 14 horas, como eu já falei. E na outra semana, dia 16 e 17, né, também de 14 às 17h30, tá? Então, nós esperamos que todos tenham gostado das experiências que foram apresentadas até aqui, né? Vamos circular agora, nos próximos dias, a avaliação do T1, né? Hoje fechamos o T1 com o bloco 2, o bloco 1 e 2, que foi do dia 1º e hoje do dia 4. Então, nós vamos circular essa avaliação para vocês nos grupos de WhatsApp, tá? E também informamos que as apresentações e as aulas gravadas também estarão disponíveis para todos na próxima semana, tá? Bem como material também para o T2, o seminário técnico, tá bom? Então, queria desejar a todos, né, um ótimo final de semana. Estamos muito contentes. Oi, Marcelo, sim, Silvia. desculpe. Na programação, nós estaríamos com as datas 8 e 9. Isso. É 7 e 8 ou é 8 e 9? Não, desculpa, é 8 e 9 e 16 e 17. Isso. Okay, obrigada. São 4. É porque teve uma programação inicial, a do edital, que circulou como um dia só. E a gente dividiu em 2 dias, né? Por isso ficou 8 e 9. Tá? Então, foi eu que falei errado mesmo. É 8 e 9 e 16 e 17. Ainda bem que você corrigiu e vocês têm a programação também nos grupos de WhatsApp, tá bom? Então, desejar a vocês um ótimo fim de semana, né? E agradecer a participação de cada um, né? A gente pede desculpa pelos problemas técnicos, mas que fogem do nosso domínio, né? Da nossa alçada, como se diz, e a gente trabalha para fazer o melhor, né? Como vocês também para participarem. Então, queria agradecer muito a todos, agradecer ao Antônio que esteve comigo durante todo esse T1, né? E vai estar também nos outros eventos. O Luiz, que nos ajudou no Teams também, né? A Ivana, que está colaborando com a relatoria também, que está nos acompanhando, aos palestrantes, aos participantes. Obrigado a todos, né? E a gente encerra, então, aqui a nossa primeira etapa do curso de multiplicadores em bioeconomia na educação profissional e tecnológica da Amazônia.
Ok, pessoal? Aguardamos vocês, então, às 14 horas, horário de Brasília, na próxima semana, né? Na próxima terça-feira, às 14 horas, horário de Brasília. Ok, pessoal? Então, Tá, joia, abraço. Obrigado aí, pessoal. bom Parabéns fim pelo de evento. tarde Tudo para bom todo aí. mundo. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Fiquem de olho na avaliação dos grupos. Obrigada.